Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no YouTube, Elano Flash Champion, no YouTube, Elano Flash Champion, no Facebook, Elano Flash Champion 10, no Instagram, tá certo, meus amigos? Estou feliz, estamos felizes, essa é que é a verdade. Flamengo 4, 4, Atlético Goianiense 1 no Maracanã, meus amigos, lotado desse jeitinho aqui que tá aqui, ó. É isso aí, nação rubro-negra! Queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. Tô chegando, Elano Maia, aqui para trazer notícias e informações do clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. E eu peço a você que não é inscrito ainda aqui no Elano Flash Champion no YouTube, tá certo? E não segue o Elano Flash Champion também no Facebook e Elano Flash Champion 10 no Instagram. Siga-nos, tá certo? Vá lá, eu sigo novamente de volta. Sou uma pessoa que gosto aí de estar também sendo recíproco, né, dentro desse meio aí de comunicação e também das redes sociais. A finalidade, meus amigos, aqui é de deixar você informado de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Como eu bem falei, meus amigos, o Flamengo ontem aplicou ali uma goleada, né? Poderia ter sido até demais, né? Vamos aqui exagerar, vamos extravasar realmente, mas 4-1 de bom tamanho, tá certo? O Flamengo ontem, diante de um Maracanã lotado, tá certo, meus amigos? O Flamengo conseguiu aplicar essa goleada, né? O primeiro gol ali do Lázaro, né? Primeiro gol do Lázaro. A gente teve gol também do Marinho, tivemos gol, o primeiro gol ali, no caso do Arturo Vidal, e fechando ali a conta com o gol, se não estou enganado aqui, do Vitor Hugo, né? Vitor Hugo. E a atuação ontem, né, dos jogadores ali, né, da cria da base do Flamengo, foram muito efetivos, né, dentro do jogo. O Flamengo ontem entrou com um time bem diferente, né, daquilo que já era proposto, né? O Dorival Júnior, ele realmente poupando jogadores aí, visando já a partida contra a equipe do Corinthians, tá certo? Colocou um time reserva, né? E esse time reserva, ontem eu havia trazido um vídeo, né? Falando sobre a provável escalação. Ficou um pouquinho diferente, até por conta da entrada do Lázaro, né? Lázaro iniciou a partida ontem. Eu vou aqui abrir para me falar um pouco mais aqui sobre essa vitória de ontem, né? Não quero aqui entrar no mérito aqui de notícias de hoje. A notícia é essa, né? Que o Flamengo venceu, que o Flamengo entrou no G4, meus amigos. O importante é isso. O Flamengo entrou no G4. Eu vou aqui passar a classificação, tá certo? Atualizada. Palmeiras venceu, né? Infelizmente, a gente conta aí com resultados não tão bons para o Flamengo, né? Porque Palmeiras venceu, Corinthians venceu, tá certo? Palmeiras em primeiro colocado com 42 pontos, Corinthians em segundo com 38 pontos, Fluminense em terceiro com 34 pontos e o Flamengo em quarto colocado com 33 pontos, tá certo? Eu vou dar uma olhada aqui, ver se o Atlético Mineiro vai jogar hoje, no caso, né? Quarta-feira, dia 3, não, hoje, né? Hoje vai enfrentar a equipe do Internacional de Porto Alegre. Esse jogo é lá no Rio Grande do Sul, né? É um jogo difícil. Temos aí que torcer para um tropeço da equipe mineira, né?
Vamos ver aqui, o jogo é 16 horas, é daqui a pouquinho, falta menos aí de meia hora para o início da partida. E vamos ver aqui o outro que está um pouquinho abaixo ali do Flamengo. Olhamos aqui Atlético Mineiro, vamos aqui olhar para o Atlético Paranaense, né? Vamos dar uma olhada aqui. Atlético Paranaense enfrenta hoje a equipe do São Paulo lá na Arena da Baixada, né? Vamos observar essas duas partidas, tá certo? Internacional e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos torcer aí para um tropeço, tá certo? Dessas duas equipes para o Flamengo realmente se manter ali na quarta posição, tá certo? Atlético Paranaense em sexto com 31, Atlético Mineiro em quinto com 32 pontos, né? Mas vamos aqui trazer aqui um pouco mais sobre o jogo de ontem, um jogo aí importantíssimo, tá certo? Um jogo que trouxe o Flamengo, né, para o G4 do Campeonato Brasileiro, muito alegre, né? Claro e evidente que já virando a chave, né? Não adianta a gente ficar com essa euforia de querer ficar a semana toda comemorando, né, a vitória. O Flamengo, ele é o time que vira a chave a todo momento, a todo instante, tá certo? Lázaro aos 22 minutos, Marinho aos 23, Vidal aos 32 e Vitor Hugo aos acréscimos já, né, no finalzinho do primeiro tempo, né? O time do Flamengo muito envolvente, né, meus amigos? O time do Flamengo ontem, se a gente for analisar, teve aí números, né, que resultaram e refletiram dentro de campo, né? A gente vê que o Flamengo, a estatística do jogo traz que o Flamengo aplicou 16 chutes contra 5 do Atlético Goianiense, chutes ao gol 6 e 1 chute do Atlético Goianiense. A posse de bola 52 contra 48, né? Acredito que foi um dado mais aí do segundo tempo. Claro e evidente que o Flamengo no segundo tempo tira o pé, né? Não tem a mesma intensidade como foi no primeiro tempo. E o Flamengo no passes, né, 468 contra 432 do Atlético Goianiense, que é uma excelente equipe também, né? A equipe do Atlético Goianiense veio de uma vitória contra o Corinthians por 2-0 lá no Castelo do Dragão, a casa do Atlético Goianiense. Vai haver o jogo de volta lá na Arena Itaquera, né? E vamos ver como é que vai se comportar o Atlético Goianiense mediante a equipe do Corinthians, que também vai pegar a equipe do Flamengo, já esse jogo válido aí pela Taça Libertadores da América, né, meus amigos? Por isso que o Flamengo vive realmente de virar a chave, né? O Flamengo já está se preparando para esse jogo, né? Para esse jogo aí importantíssimo da Taça Libertadores da América, e vamos aguardar, né? O Flamengo está realmente focado, e com essa vitória e o Flamengo entrando aí no G4, meus amigos, legitima o Flamengo, né? Autentica o Flamengo como um forte candidato a ser campeão também brasileiro, né? Porque a diferença lá para o Palmeiras não é aquela distância que possa considerar o Palmeiras já campeão, já que o Palmeiras está com 42, o Flamengo tem 33, então aí vai para 10 pontos, né? Então, praticamente 10 pontos. Deixa eu ver aqui, 7, 8, 9 pontos de diferença entre Flamengo e Palmeiras aqui na classificação do Campeonato
Brasileiro, né? Sabendo que esse jogo contra o Atlético Paranaense, esse jogo contra o Atlético Goianiense, perdão, é um jogo aí que marca o retorno do Campeonato Brasileiro, né? Então o Flamengo tem todo o retorno aí para realmente encostar nas cabeças, tá certo? Vamos ver aqui o que é que... Deixa eu ver aqui, uma notícia aqui trazida pelo... Uma notícia trazida aqui pelo GE, tá certo? O Flamengo tem lucro de 44 milhões no segundo trimestre, mas alerta para a necessidade de vender. Depois do prejuízo de 63,6 milhões no primeiro trimestre, isso devido, meus amigos, ao Campeonato Carioca, né, que não é um campeonato que traz lucro, né? O Flamengo particularmente paga praticamente para que o Campeonato Carioca permaneça subsistindo, né? Então o Flamengo teve aí certamente no primeiro trimestre só realmente teve aí realmente, não houve lucro, né? Não houve lucro de maneira nenhuma. Depois do prejuízo, o clube reduz o déficit e projeta fechar o ano com superávit, né? O Flamengo tem meta aí de atingir aquele 1 bi, como o Flamengo tem atingido aí no ano que se passou, né? Então o Flamengo é um clube que tem tudo para que no decorrer aí do restante desse ano venha sobrepor as suas rendas, né? Porque a gente já vem trazendo aí a notícia de que o Flamengo em todas as partidas tem uma média aí de 50 mil pagantes, né? Então isso demonstra que o Flamengo é um clube aí que tem um potencial para se sair dessa negatividade se tratando de lucros, né? O Flamengo divulgou a demonstração financeira do segundo trimestre deste ano e registrou lucro de 44 milhões, que compensam parcialmente as percas do primeiro trimestre, o que já era previsto no orçamento por causa da receita menor, que é a que está dentro aqui do parênteses, né, o Campeonato Carioca, tá certo? Vamos ver aqui outra notícia aqui que está em vermelho aqui. Uma notícia aqui de 16 horas, né? 16 horas, praticamente foi uma notícia de ontem, né? Que o Flamengo anuncia a contratação do lateral uruguaio Guilherme Varela, jogador de 29 anos, comparece ao Maracanã e assiste em camarote a vitória sobre o Atlético Goianiense, né? Estava tanto o Guilherme Varela e esteve também o Eric Pulgar, né? Presentes ontem no Maracanã e viram lá e sentiram aquela atmosfera que é o Maracanã lotado, tá certo? O Flamengo anuncia a contratação de Guilherme Varela neste sábado, logo depois da goleada por 4-1 sobre o Atlético Goianiense no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ele assistiu ao jogo em camarote e pôde acompanhar a festa de mais de 60 mil torcedores no estádio, ao lado do chileno Eric Pulgar, outro reforço recentemente anunciado pelo clube, né? Que bom, que maravilha, né? O Flamengo só tem realmente a fazer o restante desse ano aí e ter realmente, meus amigos, só boas notícias, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Taça Libertadores, quanto na Copa do Brasil. O Flamengo tem potencial, meus amigos, tem potencial para ser um clube a voltar a ser e até ser considerado como um melhor time do que aquele do ano de 2019, né? Tem uma notícia aqui trazida sobre Flamengo e Corinthians, né? Semana evidencia desequilíbrio enorme entre Flamengo
e Corinthians, né? Uma notícia trazida aqui no dia de hoje, 4 horas da manhã, a notícia, Júlio Gomes, né? Se o futebol fosse lógico, poderíamos dizer tranquilamente que a disputa pela vaga da semifinal da Libertadores entre Flamengo e Corinthians já tem vencedor antes mesmo de acontecer. Nos últimos dias, com a coincidência do adversário em comum, o Atlético Goianiense, evidenciaram um desnível grande no momento entre os dois clubes mais populares do Brasil. No meio de semana, o Corinthians viaja a Goiânia e apanha de 2-0 contra o mesmo rival. Dias depois, os reservas do Flamengo vão lá e sapecaram 4 no primeiro tempo, né, se tratando da partida de ontem, né? Então essa notícia aqui traz que há realmente um desequilíbrio, né? A questão assim, o Flamengo é mais técnico do que a equipe do Corinthians e é uma equipe mais forte, certamente, do que a equipe lá de São Paulo, né? A equipe do Corinthians, né? Isso é bom, isso é positivo, tá certo? Mostra aqui a imagem do Guilherme Varela tirando foto com torcedores. Há aqui uma foto do Gabigol aqui conversando com o Dorival Júnior, né? A equipe do Flamengo ontem esteve em festa, né? Por conta realmente de ver ali o time reserva fazendo uma excelente partida, né? E ontem realmente a equipe titular esteve ali só de olho e vendo o time do Flamengo reserva fazendo uma sensacional partida contra a equipe do Atlético Goianiense, né? Vamos torcer para que o Flamengo venha fazer uma excelente partida contra a equipe do Corinthians e venha realmente demonstrar esse desequilíbrio, né, dentro de campo. O Flamengo não pode pensar em perder de maneira nenhuma contra a equipe do Corinthians, tá certo? O Flamengo tem que fazer um excelente resultado lá em São Paulo e vir para o Maracanã e decidir essa vaga para a semifinal da Taça Libertadores da América e alcançar o objetivo de ser campeão novamente da Taça Libertadores da América e ir para o Mundial e conseguir o seu objetivo, tá certo? Meus amigos, uma excelente partida do time reserva ontem do Flamengo. Cebolinha jogando bem, Marinho, que marcou também uma partida acima da média, o Vitor Hugo também muito bom, o Mateuzinho também fez uma partida ontem sensacional. No meio de campo, meus amigos, Arturo Vidal, sensacional também, demonstrando ali muita frieza, né, na recomposição do time, na raça, na garra ali no meio de campo. Diego Ribas também complementando ali, de maneira nenhuma não faltando comprometimento, tá certo? Lázaro também jogando muito bem, Lázaro, né? Ayrton Lucas faltando um pouco mais de entrosamento ali com o Cebolinha, né? Ontem faltou ali aquele ombreamento, né, com os dois ali para ter mais jogadas ali de linha de fundo, tá certo? Flamengo, meus amigos, tem aí um time reserva que pode a torcida depositar confiança nela, tá certo? E é isso, eu vou correr, tem estrada, tem trabalho agora, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tá certo? E torne-se um apoiador aqui do Elano Fla Champion no YouTube, Elano Fla Champion no Facebook e Elano Fla Champion 10 no Instagram. Saudações rubro-negras e aquele abraço. E vamos lá pra cima deles, Mengão.